Ainda tinha um. E gastei mais algumas horas além dos 58 anos de vida. Qual seria o texto legal para hoje? A mais. Que eu gostaria de deixar registrado. Que me fazem lembrar de pessoas significativas que passaram pela minha vida. O meu pai, o Peixotão, o José Peixoto, sobrinho, Peixotão, é o número 1. Foi um prazer, eu não me dei conta, prazer não, alegria. Foi uma alegria e quando eu me dei conta, passou. Tia Maria, todo final de ano, quando ela morava em São Paulo, quem passasse de ano ganhava presente, mas ela mandava presente assim mesmo, passando de ano ou não, até onde eu me lembro, né? Eu era criança. Então, ficávamos aguardando o final do ano, mostrar as notas. Nossa mãe nos fazia escrever para ela. Era uma época que não existia internet, não existia nada das tecnologias que hoje estão à disposição das pessoas. Tínhamos que escrever na mão. E para escrever, tínhamos que saber escrever, saber nos comunicar. E também me faz lembrar uma pessoa que eu aprendi a gostar e que passou, que foi a minha ex-cunhada Cláudia Serelepe, quando eu ainda estava flertando ou mesmo casado com minha esposa, a Isa. Eu a conheci quando resolvi conhecer mais a minha esposa. Cláudia, um poço de alegria fervilhante. Mesmo que tivesse partido com uma forma de aliviar um prazer que não tinha, o prazer de viver, ou que deixou de ter. Vai lá saber o motivo. O texto do Rubem Alves é alegria e tristeza. Freud diz que são duas as fomes que moram no corpo. Preste atenção. São duas as formas que moram no corpo. A primeira é a fome de conhecer o mundo em que vivemos. Queremos conhecer o mundo para sobreviver. Se não tivéssemos conhecimento do mundo, à nossa volta, saltaríamos pelas janelas dos edifícios, ignorando a força da gravidade, e poríamos a mão no fogo por não saber que o fogo queima. A segunda é a fome de prazer, segundo Freud, né? Pai da psicanálise, para aqueles que não sabem. Né? Tudo o que vive busca o prazer. Tudo o que vive, segundo Freud, busca o prazer. O melhor exemplo dessa fome é o desejo do prazer sexual. Temos fome de sexo porque é gostoso, noiado, bom. Por isso temos fome. Se não fosse gostoso, ninguém o procuraria. Ninguém faria 6 filhos como consequência desse ato. Se não fosse gostoso, ninguém procuraria. E como consequência, a raça humana acabaria. O desejo do prazer seduz. O desejo
de prazer seduz. Isso se aplica muito ao ambiente escolar, ao ambiente de trabalho e principalmente ao ambiente familiar. O desejo de prazer seduz. Se o que é ensinado não produz nenhum tipo de prazer, não seduz aluno algum. Então não se pode dispensar o prazer no processo educativo. Por isso que muitos pais dão, hoje em dia, para um bebê de colo, quando estão fazendo compras, botam um tablet com desenho animado e ele fica lá catucando com o dedo. Porque aquilo, pela ótica do Freud, o corpo pede, o corpo do garotinho ou da garotinha pede prazer. O prazer seduz. Gostaria de poder ter tido uma conversinha com ele, disse Rubem Alves, com Freud, sobre as fomes, porque eu acredito que há uma terceira tipo de fome. Porque eu acredito que há uma terceira, a fome de alegria. Preste bem atenção. Fome de viver, para conhecer o mundo. Fome de conhecer. Curiosidade. Fome de prazer, instinto. E a terceira fome, alegria. Aí diz aqui, antigamente eu pensava que prazer e alegria eram as mesmas coisas. Não são a mesma coisa. É possível ter prazer triste. A amante de Tomás, do livro A Insustentável Leveza do Ser, lamentava-se. A amante de Tomás, do personagem Tomás, ela reclamava dizendo assim, não quero prazer, quero alegria. Não quero prazer, eu quero alegria. As diferenças. Para haver prazer, é preciso primeiro que haja um objeto que dê prazer. Rubem Alves cita caqui. Eu prefiro citar saputi. Me dá mais prazer do que o caqui. Já meu irmão Pretão gosta também de caqui. Uma taça de vinho lembra minha esposa. Uma pessoa que beijar também lembra minha esposa. Mas a fome de prazer logo se satisfaz. Quantos caquis, saputis, morangos, seja lá a fruta que for, manga rosa, conseguimos comer? Quantas taças de vinhos conseguimos beber? Quantos beijos conseguimos suportar? Chega um momento em que se diz, não quero mais, não tenho mais fome de prazer, estou saciado demais, não aguento mais. A fome de alegria é diferente. Primeiro, ela não precisa de um objeto. Por vezes basta uma memória. Vou repetir. A fome de alegria. Está ouvindo, Karina? Estás ouvindo, Karina? Estás ouvindo, Elisandra? Estás ouvindo, Gil? Estás ouvindo, Darmiton, meu irmão? Então,
A fome de alegria é diferente. Primeiro, ela não precisa de um objeto. Por vezes basta uma memória. Está entendendo, Terceira? Uma memória. Fico alegre só de pensar num momento de felicidade que já passou. Em segundo lugar, a fome de alegria jamais diz, chega de alegria, não quero mais. Ninguém diz isso. Estou cansado de ficar alegre. Eu sou abusado assim mesmo. Tem gente que fala isso, né? Era preferível, eu sou alegre assim mesmo. Eu sinto alegria apesar disso mesmo. Aí, a fome de alegria é insaciável, gente. Eu vivo sempre com essa fome. Eu sou um esfomeado de alegria. Rubem Alves também. Bernardo Soares disse que não vemos o que vemos. Não vemos o que vemos. Vemos o que somos. Não vemos o que vemos. Vemos o que somos. Bora pensar nisso? Se estamos alegres, nossa alegria se projeta sobre o mundo e ele fica alegre, brincalhão. Se estamos alegres,